choro de perdedor. Tem um limite, está esgotando a paciência de todos nós santistas. Não podemos. Olha, tá esgotando a paciência e não é só com a arbitragem não, tá, Marcelo Teixeira? Vamos falar sobre a declaração de Marcelo Teixeira, vou passar aqui o vídeo da entrevista do Marcelo Teixeira ao De Olho no Peixe, aos jornalistas que estavam ali na zona mista depois da partida contra o Botafogo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos falar sobre o resultado do Santos e também sobre a entrevista do Marcelo Teixeira. Vou dar o play aqui, você já se inscreveu? Já deixou o like? Vai comentando cada resposta que o Teixeira vai dando, você vai comentando aqui a sua opinião. Vou dar o play depois de você se inscrever. Agora sim, você se inscreveu, eu vou dar o play. Vamos lá. Vamos ouvir o Marcelo Teixeira. Primeiro tempo, as reclamações de vocês, né, em relação à arbitragem. Queria que você falasse um pouco melhor qual foi a visão que vocês tiveram do que se passou hoje aqui no Newton Santos. É uma soma de fatores que nós temos tido muito prejuízo. Nós temos sido muito prejudicados e o Santos está muito à vontade porque participa das reuniões da CBF, da Comissão de Arbitragem, faz as suas posições, leva lances que são positivos, construtivos, críticas sempre para que haja um crescimento do futebol, assim como também os erros apontados. Nós temos sido muito prejudicados, esse prejuízo reflete na tábua de classificação do Santos nitidamente. Nós temos jogos contra o Vitória, contra o Grêmio, vários jogos onde nós temos tido. Aí você vai para alegar que há erro. Todo mundo erra. Eu erro, o técnico erra. Opa, calma aí, não, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Você erra? Eu não tenho uma entrevista que a gente vê o Marcelo Teixeira admitindo algum tipo de erro. Toda vez ele justifica porque a gestão passada, porque a gente herdou um clube que é muito difícil se recuperar, vindo de uma Série B, se tivesse um orçamento. Pô, que bom que ele falou que errou, né? Porque a gente achava que ele era isento de erros, né? Porque falar de erro contra o Vitória, eu até entendo que possa ter um probleminha aqui, outro ali, mas vamos ser sinceros, foi pênalti do Gabriel Brazão e não foi pênalti do Lautaro Dias. Não teve pênalti para o Santos e teve pênalti para o Vitória. Outros lances, em outras partidas, eu concordo. Contra o Botafogo, para mim, também teve erro. Também teve erro. A falta em cima do Lautaro, na hora que o Botafogo faz o segundo gol, eu entendo. E eu entendo que a reclamação agora é um esgotamento em relação aos outros lances todos. Mas não dá para ficar se escorando em arbitragem quando o erro é da gestão e é do futebol. Dos jogadores errando finalizações, errando suas jogadas, dormindo, entrando em campo dormindo contra o Botafogo para tomar aquele gol absurdo no começo do jogo. Vocês erram, todo mundo erra. O erro, ele é tolerável, ele é admissível, porém não exagerado, não da maneira como está sendo feito contra o Santos. O Santos tem sido realmente com interferências negativas da posição da arbitragem. Conversamos com a cúpula da CBF, estamos à disposição para essa discussão. Não é apenas nós esperarmos a profissionalização dos árbitros, porque se nós ficarmos esperando a profissionalização dos árbitros, nós vamos continuar tendo interferências muito negativas. Você veja que, independente do fato do primeiro tempo, da atuação, do que houve no primeiro tempo, no intervalo, a arbitragem voltou diferente para o jogo. Voltou de uma forma imparcial. Teve um cuidado a mais para não errar. Não precisa ter esse tipo de atitude, né? São atitudes que não condizem com o futebol. Nós temos que ter o diálogo, temos que estar sempre dispostos a contribuir com os critérios, com tudo aquilo que seja referente à arbitragem, mas é inadmissível. O Santos não tolera mais esse tipo de erro, que são erros graves, que vão e interferem no resultado. O Santos poderia sair com a derrota hoje, saiu com empate, poderíamos ter vencido. Se eu estivesse aqui, talvez houvesse uma análise, é choro de perdedor, o Santos está lá chorando. Não, não é choro de perdedor. Tem um limite, está esgotando a paciência de todos nós santistas. Muita coisa está esgotando o limite da paciência dos santistas, né? Inclusive os erros de finalização, os erros em contratações, né? Porque trazer Adonis Frias e Alexis Duarte, eu acho que o Santos precisava contratar zagueiro.
Acho que no mercado estava meio difícil para o Santos, principalmente pela parte financeira, mas o Santos investiu um valor alto nos 2 jogadores. Você falar para mim que trouxe os jogadores porque era o que tinha, beleza. Agora pagar o que foi gasto nos 2, 4 milhões de dólares em cada um deles, para ser basicamente o mesmo nível de Zé Ivaldo, para ser o mesmo nível de João Basso. João Basso custou 2 milhões e meio de euros, que a dívida tá rolando até hoje. O Zé Ivaldo, se entra em campo e atinge o limite dos jogos, ia pagar 1 milhão de dólares. E aí o Santos não usa esses 2 para trazer outros 2 caras custando cada um 4 milhões para ter um mesmíssimo rendimento. Então, muita coisa está esgotando a paciência do santista. Não é só o erro de arbitragem. O erro de arbitragem também acontece, mas ele acontece contra o Santos, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra todo mundo. Tem muito erro de arbitragem acontecendo, mas erro de gestão, esse é do Marcelo Teixeira. O erro da contratação dos técnicos que tiveram no Santos nos últimos anos é do Marcelo Teixeira. O erro de trazer até esqueci o nome do cara, o Pedro Martins, que estava há pouco tempo no Santos, é do Marcelo Teixeira. Então, muita coisa está esgotando a paciência do santista. E achar que na beira do gramado dá piti como deu o Alexandre Matos, porque acha que com essa postura vai conseguir influenciar na arbitragem, como o próprio Marcelo Teixeira falou, a arbitragem voltou diferente para o segundo tempo, com um cuidado a mais para não errar. Está exaltando a atitude do Matos no intervalo, porque acha que o futebol é lá, igualzinho em 1990, nos anos 2000, que você falar na beira do gramado, reclamar, fazer dar show, vai mudar alguma coisa no campo. Não podemos mais ter esse tipo de atitude, principalmente essas situações. Quando você vai discutir, mas discute-se critérios. Critérios, tudo bem, vamos falar sobre critérios. Quando você fala sobre critérios, você tem o lance do Neymar contra o Atlético Mineiro. Depois você tem um outro lance semelhante do Brasão. Então, quais são os critérios? O que vale para um lado não vale para o outro? Como é que são as interpretações e as decisões? Então, isso deixa realmente o Santos numa forma... Nesse ponto eu até concordo. Teve aquele lance do Atlético Mineiro lá que o Neymar estava dentro da área. Primeiro, tá? Que o Neymar perde aquele gol de forma absurda, para quem não lembra. E aí, depois dele finalizar, o jogador do Atlético Mineiro dá o tranco nele de tipo um carrinho, né? E faz a falta que seria um pênalti. E aí eles estão associando esse lance ao do Brasão, onde a bola é cruzada, o Adonis tira, não tem mais disputa de bola, assim como no do Neymar, que ele finaliza, não tem mais disputa de bola, mas o jogador continua o seu movimento e faz o pênalti. Assim como no lance do Brasão contra o Vitória, que o Adonis tira a bola já não está mais em disputa, o Brasão continua o movimento e faz o pênalti. Então os dois são pênaltis. A reclamação é: quando é para o Santos não é marcado e quando é contra o Santos é marcado. Marcado corretamente, mas quando o Santos tem um lance desse, não é marcado corretamente como deveria ser o pênalti. Essa é a reclamação. Nesse ponto eu concordo. A protestar, a lamentar, e nós queremos continuar dentro desse diálogo, da discussão, mas não tem mais condições de fazer esse tipo de erro que vai interferir no resultado da partida. Hoje, especificamente, a reclamação foi no início da jogada dos lances dos gols do Botafogo? Exatamente. O árbitro diz que deu a sequência com vantagem para o Santos, que não é uma vantagem, porque houve o contra-ataque do time adversário, e no contra-ataque eles estavam com 4 contra um jogador nosso e saiu o gol do adversário. Então não há. É marcar falta e cartão amarelo para o adversário. Não há vantagem para nós naquele momento de ataque. Nenhum. Ao contrário, há o prejuízo, porque não só não foi marcada a infração, como também teve um gol do adversário num lance que é nítido para a jogada. Presidente, hoje mais cedo começou a veicular pelo Jornal Globo, principalmente, sobre a renovação do Neymar, que o Neymar pai procurou o Santos, enfim, para debater esse tema, e aí que não teria interesse de ter o Neymar apenas até a Copa do Mundo, só 6 meses. Qual é a posição do Santos nessa história? 1 ano, tem menos tempo de contrato, o Santos ainda vai, dependendo desse reta final, pensar no que vai fazer do Neymar daqui para frente? O Santos está com foco na competição. O Santos quer que todos os nossos esforços, trabalhos sejam feitos
para que o Santos esteja a cada decisão, que é uma final de campeonato para nós. A cada jogo é uma final. Como foi encarado hoje, a gente tem que cumprimentar os jogadores. Não, calma aí. Como foi encarado hoje, não, né? Eu até entendo que na vontade tenham se dedicado. Isso eu não discordo. Não vi nenhum jogador fazendo corpo mole. Vi até jogadores cansados até cedo demais, né? Como o senhor Oleiser, que tá cansando muito fácil. Agora, como tem jogado, final, todo jogo, eu vi o Santos se dedicar hoje, mas se dedicar errado. Eu vi se dedicar muito e certo contra o Corinthians, mas não vi se dedicar como uma final contra a Vitória e contra a Ceará, né? Que alcançaram o resultado e nós queremos pensar sempre nisso. Lógico, o contato com o pai do Neymar, ele é constante, ele é permanente. Não discutimos em nenhum momento a renovação. Eu disse isso essa semana para vocês. Nós, no momento certo, avaliaremos essa situação e a tendência é de que o Neymar permaneça. O projeto do retorno do Neymar não é para 6 meses, como eu disse anteriormente, e nem para 1 ano. O retorno do Neymar foi visando a Copa do Mundo do ano que vem, para o Santos e para o Brasil, não é apenas para o clube, para o Brasil. Então, isso é que nós vamos, lógico, avaliar, analisar as questões financeiras, as condições técnicas do jogador, mas nós estamos hoje o foco no Campeonato Brasileiro. Então 6 meses está descartado. O contrato de 6 meses que o pai do Neymar tentou conversar com vocês. Não houve conversa de renovação de contrato, não houve nenhum diálogo sobre renovação por enquanto. Bom, então o Santos não tem aí nada encaminhado, não teve nenhum tipo de conversa, segundo o presidente Marcelo Teixeira. Foco no campeonato, eu acho que não tá errado. Agora precisa arrumar a casa, né? Precisa arrumar muita coisa, o clima tem que ser outro. O Santos tem que focar contra o Fortaleza, entender as limitações do seu elenco, entender o que dá ou não para fazer, até porque 3 zagueiros a gente viu que foi um completo desastre. Dá para usar 3 zagueiros, dá para usar uma linha de 4, dá para usar uma linha de 5, dá para colocar só 3 jogadores no meio e fazer um 4-3-3, um 4-2-3-1, dá para fazer um monte de coisa, desde que seja bem treinado e que tenha jogadores para exercer cada uma das suas funções. Para jogar como jogou contra o Botafogo não dá, né? Mas, enfim, quero a sua opinião. O que a gente pode dizer, pelo menos na derrota contra o Botafogo, é que a gente teve um Santos que entrou dormindo, teve força para buscar o empate no primeiro momento, teve força para buscar o empate no segundo momento, e a gente tem algumas coisas para falar sobre essa partida, tá? Souza, para mim, assumiu a titularidade lateral esquerda, tá suspenso, infelizmente, pro próximo jogo. A gente teve o Igor Vinícius, que ajudou bastante ofensivamente, mas lá atrás deixou um espaço muito grande. Óbvio que isso foi intencional, com 3 zagueiros, liberar muito mais os alas. Só que subir o Igor e deixar o Adonis como ficou ali foi um erro, tanto que ele falhou bastante, o Adonis Frias. Alexis Duarte, inacreditável, não conseguiu ganhar uma ali no meio da zaga. No meio de campo, até gostei do Schmidt, teve boas saídas de bola, mas o Vitor Hugo não conseguiu fazer, mas nem de longe o que vem fazendo o Zé Rafael. Então teve um prejuízo muito grande nessa série de bola com o Vitor Hugo. Luan Pérez foi mais do mesmo, não teve nenhum tipo de erro grave, mas também não foi nada espetacular, foi mais ou menos ali. Na frente, Lautaro Dias não ajudou muito, mas também não prejudicou, não perdeu nenhum gol muito claro, não conseguiu ganhar o espaço para receber essa bola. Quando fez o movimento, o Roleiser dificilmente conseguiu entregar a bola de forma correta para ele, né? Então, para mim, o Roleiser atrapalhou bastante a partida do Lautaro. E o Barreal, que até que não foi mal, mas também não foi aquele destaque que a gente espera do Barreal. Então, o Santos, num todo, tirando o Souza, foi todo mundo da média para baixo. Souza, para mim, foi muito bem. Depois tivemos as alterações e a gente vê, por exemplo, que o problema não é o 4-3-3, o problema não é o 4-4-2, o problema não é o Guilherme, o problema não é o Escobar, o problema não são esses jogadores de forma individual. O problema é o contexto. Alguns jogadores que deveriam entregar uma qualidade melhor não estão entregando. Esse é o problema. Adonis Frias chegou por 4 milhões de dólares, não tá dando conta. Alexis Duarte chegou por 4 milhões de dólares, não tá dando conta. Brazão tem falhado bastante, parece inseguro, dá insegurança para a defesa. Vitor Hugo hoje entrou, a gente achou que ele fosse ser o cara para suprir quando precisasse, entrou, não entrou bem.
Lautaro Dias não tá conseguindo finalizar da forma correta, quando tem chance não finaliza direito. E principalmente, Roleiser, que o tempo todo quando tem a bola, fica ali aquela enceradeira, fica pegando a bola, fica girando em cima do próprio eixo, não consegue soltar a bola direito. Quando faz o passe forte demais, erra passes curtos. Nitidamente tem talento, só que cansa rápido no segundo tempo e erra demais. Esse é o problema do Santos. Jogadores que deveriam entregar não estão entregando. Eu, por exemplo, não acho que o Schmidt é um bom volante, mas dentro do que ele pode oferecer, está entregando tudo que ele pode. É ruim? Eu acho ele ruim. É bom para a Série A? Não, não é bom. Seria um bom reserva. Mas pro que eu posso esperar do João Schmidt, ele está entregando o que a gente espera. O Igor Vinícius, a mesma coisa. É falho? Sim. Mas pro que eu espero do Igor, ele está entregando o que a gente espera dele. Isso é o mesmo pro Escobar. Tá entregando o que se espera do Escobar. Eu acho o Souza melhor? Acho. Tem que ser titular? Sim. Mas longe de o problema ser o Escobar. O Escobar tá entregando o que ele pode entregar. O Souza é melhor? Souza titular. O Guilherme tá entregando o que ele pode. Guilherme titular? Sim, porque não tem outro. Agora, os jogadores que deveriam entregar o que se espera, Tiquinho Soares entra, não faz nada. Cavageiro entra, não consegue conduzir uma bola. Brahim não consegue nem entrar em campo. Nem ser um cara para ser opção. O Robinho tá à frente dele como opção. Então os caras que chegaram para entregar não estão entregando. Esse é o problema do Santos hoje em campo. Fora dele, é desse cara aqui, ó. Cadê? É desse cara aqui, ó. Mas dentro de campo, são jogadores que não estão entregando e que deveriam entregar. Inclusive o Sr. Neymar, que não joga. Então, longe de ser o problema, alguns jogadores que a torcida tem pegado no pé. Mas enfim, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e põe aqui nos comentários a sua opinião. Fortaleça o crescimento do canal Oriente Santista. Um abraço. Tchau, tchau.